noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Eu acho que as irmãs tinham falado boa noite no início também, junto com os irmãos, por isso ficou mais forte. Eu tenho uma ligeira impressão. Com certeza, não é, Ângela? Me ajudem com uma informação, por favor, com um conceito. Embora com os nossos irmãos que participam com a gente através das nossas redes sociais não vão ouvir, se você responder, eu vou simplesmente repetir. O que é angústia? Isso é ótimo, Ronaldo. Além de que é ruim, é. O que é angústia? Uma grande ansiedade. Opa, vai anotando aí. Angústia seria uma grande ansiedade. É uma boa. O que mais? O que é angústia? Quem falou isso? Dor na alma. Tem mais? Hã? Dor, aflição, tristeza. Vai anotando aí você em casa, está saindo aqui um monte de coisas. Vou mudar a pergunta. Quem aqui já se sentiu angustiado alguma vez na vida? Levanta a mão aí. Só para você saber em casa, um monte de gente. Apesar de eu ter colocado aqui o meu computador, eu vou pedir às meninas para colocarem o seguinte texto para a gente. Livro do Êxodo, capítulo 6, apenas o versículo 9. Êxodo capítulo 6, versículo 9. Você mantém a sua Bíblia aberta neste texto. A nossa meditação ela vai se basear do versículo 2 em diante, mas eu quero ler com vocês este versículo aqui, porque foi daqui que saiu a ideia, a linha mestra dessa meditação nessa noite. Vamos ler juntos? Está aí projetado para você ler. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam ao Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Vamos orar. Querido Deus, damos-te graças por estarmos neste lugar nesta noite, porque fazemos parte do teu povo, mas também porque o Senhor nos trouxe aqui. Vivemos momentos maravilhosos aqui, de louvor, de adoração, de leitura da tua palavra, de manifestação da tua graça, da tua presença, principalmente quando olhamos para os nossos irmãos e irmãs que estão perto de nós, porque é através de cada um deles que o Senhor resolveu se revelar. O Senhor está em nós, o teu Espírito está em nós, o teu Espírito está aqui neste lugar. A presença de Cristo é real aqui no nosso meio. Nós te bendizemos, porque é contigo que nós queremos estar. E por isso, Deus, nesse momento de leitura da tua palavra, de meditação, de reflexão, nós pedimos que o teu Santo Espírito faça aquilo que só Ele pode e sabe fazer, que é falar de acordo com cada coração, cada necessidade aqui presente, dos que estão aqui, dos que estão em casa, e de todos aqueles que um dia ainda terão acesso a tudo isso que nós fizemos aqui nessa noite, e que o Senhor seja glorificado em tudo, e que a igreja de Cristo seja edificada, e que ela cresça no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Opa, chegou aqui um recado. Opa, tem gente acompanhando lá pela internet. A nossa irmã Márcia Francisquini, mãe do Nando aí do nosso batera, falou o seguinte: olha, angústia é tristeza profunda. Deixa aí registrado aí, gente, no nosso chat aí também, que você certamente vai participar com a gente aqui do nosso culto. Vamos lá. Perceba o que acontece nesse texto. Moisés, depois de ter falado alguma coisa para Israel, para o povo de Deus, porque assim começa o versículo 9, que nós acabamos de ler,
Nós temos essa informação que, deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. De que modo? Qual o conteúdo? O que Moisés falou com os filhos de Israel? E se você passar um pouquinho os seus olhos aí acima neste texto aí, você vai perceber algumas coisas. E principalmente isso aí que Moisés fala com Israel, com o seu povo. Eu quero nessa noite compartilhar com você dessa ideia aqui. Primeiro sobre o tema angústia. Isso é algo muito presente nos nossos dias, são situações que se confundem, a gente fala de sentimentos, de emoções diferentes aqui. Quando a gente fala de angústia, de ansiedade, de depressão e de outras coisas mais, nós estamos falando de situações que se misturam, que são muito parecidas, mas que na verdade não são ainda a mesma coisa. Mas apesar do teu tema que a angústia é para encontrar algo que faça sentido para mim e para você, algo que nos conecte com uma necessidade específica neste lugar. Ou seja, se existe uma necessidade específica aqui, que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos de uma mensagem que venha do céu para o nosso coração em tempos de profunda angústia. E eu quero, desde já, bater na seguinte tecla nessa noite: cuide para que a sua fé não se perca. Eu vou falar de argumentos, de explicações, de conceitos, mas cuide para que a sua fé não se perca. E eu estou principalmente pensando para que ela não se perca no meio da angústia, no meio dos momentos de angústia, de situações angustiantes. Porque quando nós lemos esse versículo 9, parece que Israel de fato não conhece Deus. Ou será o que Deus acabou de falar através de Moisés que o povo não dá ouvido? Será que é algo sem importância? Será que é algum tipo de lição teológica cansativa, alguma lição de catecismo, alguma coisa que realmente o povo não quer ouvir? Tem algo que cansa os ouvidos aqui. O que será? Será que é uma missão impossível, algo difícil, penoso para que Israel tivesse de fazer daqui por diante? E o povo fala, não vamos nem escutar esse negócio. E quando nós olhamos os versículos anteriores, nós percebemos que não é isso. Alguns pensadores, estudiosos desses nossos dias, dizem que existe uma pequena diferença entre angústia e ansiedade. A ansiedade é uma expectativa irreal. O medo de algo que ainda, de alguma coisa que não se concretizou e pode nem se concretizar. Transtorno de ansiedade é pior ainda. É quando há uma aceleração do estado de alerta, há um temor sem causa e há a perda da produtividade. Se essas três coisas, essas três características estão diretamente envolvidas aos transtornos de ansiedade. Mas a ansiedade, então, ela é essa expectativa de que algo vai nos acontecer, pode nos acontecer e que não é real. Agora, a angústia é semelhante à ansiedade. Se a gente fica aqui nessa tensão, com medo de alguma coisa que não aconteceu, mas só que a angústia está associada ao sofrimento. A angústia está ligada ao sofrimento. Não é só pensamento, não é só sentimento, tem algo acontecendo em volta, ao redor, que machuca, que oprime, que esmaga. E há um esmagar diferente, porque é também um esmagar de dentro para fora. É por isso que o autor nos diz isso. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia, em outras versões, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Estava pesado demais. Eu peguei o texto inteiro e coloquei aqui um pedacinho, está com uma letrinha muito pequenininha, mas só para a gente fazer uma marca aqui. Olha só o texto todo, diz assim: falou mais, Deus a Moisés. O que tinha acontecido até aqui? Volta a página da sua Bíblia que você vai ver. Lá no capítulo 3, Deus se encontra com Moisés e fala com ele: Moisés, olha, eu vou tirar meu povo de lá. Nós vimos isso na semana passada. Nós vimos lá o homem que estava diante da sarça. Quem é aquele homem? Moisés. Uma história belíssima. E as coisas seguem. O capítulo 4 nos mostra que Deus concede poderes a Moisés para que ele pudesse ir lá e conversar com o faraó. Capítulo 5, Moisés e Arão falam a faraó, e o faraó endurece, não vou deixar. E para piorar, ainda no capítulo 5, faraó resolve pesar a mão sobre Israel. E ele faz algo terrível, ele fala o seguinte: olha,
Vocês vão continuar a produzir os tijolos, a mesma quantidade de tijolos, mas daqui por diante vocês não vão receber mais matéria-prima. Vocês vão ter que sair por aí, colher palha, catar palha em todos os lugares, se virem com matéria-prima, mas continuem fazendo a mesma quantidade de tijolos. E chicote na turma. E os filhos de Israel falam, mas por que a gente está fazendo isso? E basicamente o faraó fala o seguinte, não é isso que vocês queriam? Vocês estão sem serviço, estão folgadinhos demais, porque vocês estão querendo sair daqui para ir adorar o Deus de vocês, aí não sei aonde. Isso assim, vocês estão sem trabalho, um bando de desocupados que vocês são. Então já que vocês estão desocupados, deixa eu ajudar vocês a fazer algo mais eficaz, mais eficiente. Então isso que está acontecendo do capítulo 3 em diante. E aqui, nessa queixa, essa queixa dos filhos de Israel, chega até Moisés. E Moisés também parece que aceita isso. Capítulo 6, versículo 1, diz assim, diz o Senhor a Moisés, agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. E aqui nós temos esse texto, falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei povo meu, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Deus está dizendo, eu estou comprando a briga de vocês, e na verdade é muito mais do que isso, porque essa não é uma história sobre Israel tão somente. De Gênesis em diante nós aprendemos como Israel é formado, como esse povo surge, mas a história é a história de Deus, porque esse povo pertence ao Senhor, não só porque Deus resolve resgatá-los do Egito, mas porque Deus faz esse povo, Deus forma esse povo pertence a Deus, vai pertencer como eu e você pertencemos, por mais de uma vez, porque Deus nos fez e porque Deus nos comprou. Então essa história é mais do que simplesmente um resgate, é mais do que a narrativa do resgate, é o plano de Deus em ação, é o querer de Deus sendo executado. Versículo 8, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, termos da aliança com os pais deste povo, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Desse modo, então aqui nós temos a pergunta respondida. O que Moisés tinha falado com esse povo? Qual o recado que Deus deu? E esse povo não quer escutar. Esse povo não escutou. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito da dura escravidão. Falou mais o Senhor dizendo, vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés porém respondeu, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, eles deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Esse texto tem pelo menos 3 marcas, 3 divisões que o autor coloca para a gente, para facilitar o nosso estudo. Eu quero propor para vocês essas 3 divisões, olha aqui. Essas 3 divisões estão justamente aonde falou Deus. São 3 marcas do texto, 3 marcas do autor. Deus fala com Moisés, e aqui ele vai fazer uma série de afirmações. Lá no versículo 10 ele fala de novo, e tem algo muito especial aqui, nos versículos 10, 11 e 12, e depois no versículo 13. São 3 marcas, 3 partes que podem ser aqui recortes para nós. Há uma outra informação importante, algo que Deus insiste em dizer, e quando Deus repete algo na Bíblia, a gente pode ter certeza, tem importância, a gente precisa prestar atenção no que Deus repete.
Aliás, quando nós lemos na Bíblia assim seja, é amém, amém. Então, ou, em verdade vos digo, amém, amém. Repetições. E aqui há uma série de repetições. Deus dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Por que isso é importante? Por que Deus está repetindo isso? E logo no início a gente descobre o porquê. Deus disse que ele tinha aparecido para Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome o Senhor ele não foi conhecido. Deus não é conhecido aqui como Senhor. Ainda. E ele precisa ser conhecido como Senhor. E essa lição vai começar, e essa lição vai ser muito importante. Porque se Israel não aprender que este aqui é o Senhor, que este aqui é quem manda, que esse aqui tem a vontade a ser satisfeito, esse negócio vai ser um desastre daqui por diante, como foi. Recortes feitos, eu quero partir para o seguinte: a angústia também atinge o povo de Deus. Ouvi várias vezes, na minha família até, que crente não passa por depressão. A angústia atinge o povo de Deus. Eu espero que meu pai não esteja assistindo, porque eu acho que ele não está. Mas quando surgiu o Covid, meu pai tem 85 anos, e quando surgiu a Covid lá na Grande Ibitirama, a gente falava com ele assim, pai, se cuida, fica em casa. Quem conhece a história aqui sabe. Pai, se cuida, fica em casa. Ele dizia, não, é meu prazer é andar, é conversar com o pessoal. Eu falei, pai, tal da Covid está aí. Não, aqui não chega esse negócio não. Pai, ó, nós estamos num mundo globalizado, até o vírus sabe que nós estamos num mundo globalizado, eles vêm pela internet agora. Pai, não, isso não vai chegar aqui, de jeito nenhum. Beleza. E pensa numa pessoa que flertou com o Covid, né? Um belo dia, com sintomas de resfriado, o que acontece? Covid. Graças a Deus, não teve nada. Muito sol na muleira, vitamina D, se é fato isso tudo mesmo, o homem tinha muita. E aí em casa, de quarentena, guardado lá nos seus 10, não sei quantos dias eram no início, mudou tanto isso. E eu falei com ele por telefone, e aí pai? E o Covid? Ele falou assim, não tem isso aqui não. Como assim, pai? O senhor está em casa preso por causa do Covid? Não, mas não tem isso aqui não. Isso nem pega em crente. Falei, gente, tranca esse homem aí. E graças a Deus, ele passou agora recentemente pela segunda leva do Covid e pegou de novo. Mas agora eu acho que ele está começando a entender que existe. A angústia também atinge o povo de Deus. A grande questão é, o que ela faz? Qual o perigo da angústia? Já que nós estamos sujeitos, não estamos imunes a ela, o que ela faz? O que esse texto nos mostra? Desse versículo 2 em diante, que a angústia pode fazer ao povo de Deus. Olha aí, compara comigo, medite comigo sobre o seguinte. Para mim, o texto nos ajuda a entender que a angústia pode nos fazer ignorar as promessas de Deus. Porque é exatamente isso que a gente vê nesse texto. Deus fala através de Moisés. Moisés tinha falado um monte de coisas para ele. Ele disse, não, o povo de Israel não estão me ouvindo. Olha, eles não me ouvem, não me escutam. Tá, mas o que você ouviu? Olha, ouviu o seguinte, eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Eu não fui conhecido como o Senhor, mas eu estabeleci a minha aliança com eles para dar a eles a terra de Canaã, em que eles habitam como peregrinos. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os egípcios estão fazendo com eles aí. Diz aí para os filhos de Israel, versículo 6, diz para eles, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Promessa. É o Senhor que está dizendo, eu vou tirar vocês das cargas do Egito, vou livrar vocês da servidão.
Eu vou resgatar vocês com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Eu vou tornar vocês meu povo e serei vosso Deus. E vocês vão saber que eu sou o Senhor que tiro vocês debaixo das cargas do Egito. Versículo 8. Eu vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vou dá-la como possessão a vocês, porque eu sou o Senhor. Mas eles estão tão angustiados, tão amargurados, com 430 anos como escravos, e a angústia é tamanha, e o peso está tão forte, está tão difícil de aturar isso, que eles não conseguem ouvir mais, ou seja, mesmo se ouvirem, não faz sentido. Talvez pensem que essas promessas são antigas demais, mas está acontecendo agora, Deus dizendo, eu vou libertar vocês de suas cargas, isso que pesa sobre os ombros de vocês. Eu vou livrar vocês, vou resgatar vocês com mão forte, eu vou tirar vocês da mão dos opressores, eu vou tornar vocês meu povo. Uma série de promessas, uma atrás da outra, Deus fazendo uma lista de promessas. E o povo, não vamos ouvir, a gente não vai dar ouvidos para isso não. Fique tranquilo, eu e você estamos sujeitos a isso também, porque é isso que a angústia faz com a gente. A gente perde a dimensão da palavra de Deus. A gente corre o mesmo risco. A gente corre o risco de olhar para esse texto, para essa história e falar assim, mas isso aconteceu há tanto tempo atrás, como o próprio Israel, 400 anos de escravidão. E fazer, mas isso aconteceu com Abraão, a gente nem era povo, nem existia, isso era tão antigo, tão longe de nós. Esse negócio, isso passou, prescreveu. Olha só, de novo, e de fato, irmãos, a história se repete mesmo. Porque, olha o perigo, Israel recebe a promessa de que vai para uma terra maravilhosa, a terra prometida, e nós, eu e você, que somos o novo Israel, nós vivemos hoje através de uma expectativa de uma nova terra. Existe a promessa de nós irmos para uma outra terra, para uma terra maravilhosa, sem dor, sem sofrimento. Deus prometeu isso. Mas nós corremos o risco de, no meio desse tempo de angústia, nós nos esquecermos disso. A história de Israel é, sem dúvida, um protótipo da nossa própria história. A angústia atinge o povo de Deus e ela pode fazer com que esse povo ignore as suas promessas. Para mim, uma das promessas mais significativas para os nossos dias é o que Jesus fala com seus discípulos lá em Mateus capítulo 28, finalzinho, quando ele diz para os discípulos, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês, eu vou estar com vocês. O Emanuel, Mateus que começa com o Emanuel, Deus conosco, que termina com Jesus dizendo, eu estarei com vocês. Para mim essa é a maior de, talvez a grande promessa, que faz sentido hoje para nós. Mas no meio da angústia, a gente corre o risco de esquecer promessas como essas. E viver a nossa vida à margem da presença de Jesus, e às vezes até pensando que esse Jesus não está tão presente assim. A promessa de Deus para este povo era mudar a sua condição. Mas não para por aqui, viu? A segunda questão vai na mesma direção. A angústia, quando atinge o povo de Deus, pode fazer com que obstáculos se pareçam maiores do que são. A angústia pode fazer com que os nossos obstáculos se pareçam maiores, verdadeiros gigantes se levantam diante de nós. Há um livro do autor Philip Yancey, ele fala sobre graça nesse livro, e ele fala sobre os intensificadores da dor. Ele fala de situações ele fala de 5 intensificadores da dor, que se caso a gente passar por uma situação de angústia, de dor, de perda, por exemplo, se os intensificadores da dor estiverem presentes nas nossas vidas, a dor se transforma num sofrimento, e tudo se parece maior do que deveria ser. Nós corremos o risco de viver isso.
Sabe quando a gente enfrenta alguma situação que em outros tempos a gente diria assim, nossa, eu já passei por isso antes. Parece que da outra vez foi tão mais tranquilo. Ou então a gente fala assim, a estratégia da outra vez deu certo, parece que foi mais fácil da outra vez, e agora está tão difícil. Por que isso está difícil? Perceba, se não tem angústia em volta, se não tem sofrimento em volta. Porque a angústia pode fazer com que os obstáculos pareçam maiores. Mexe com a nossa visão espiritual, nos torna míopes espiritualmente. Parece que torna o nosso Deus menor. É um problema nosso. Lá em Apocalipse, capítulo 5, tem algo maravilhoso sobre isso. Vocês aqui de Casa de Pedra já me ouviram falar, eu vou repetir. Quando João está diante do livro que precisa ser aberto, ele olha lá no capítulo 5 de Apocalipse, se quiser olhar, dá uma olhadinha. Lá no capítulo 5, João olha e está montado um cenário, tem uma cena acontecendo e tem um livro que ele está selado. E João diz assim, olha, ninguém poderia tirar os selos desse livro. E João fica tão triste com esse negócio, ele começa a chorar, porque ninguém é capaz de abrir o selo. E de repente, um dos anciãos fala com ele assim, fique tranquilo, porque o leão da tribo de Judá, ele vai abrir o livro. Mas João olha e vê o cordeiro que está sentado no trono. A minha aplicação aqui é, João olha para Jesus e vê um cordeiro. Os céus olham para Jesus e veem um leão da tribo de Judá. A nossa visão de Deus às vezes é muito pequenininha. E ela se torna pior ainda no meio da angústia. É isso que Israel vai precisar aprender. Por isso que Deus fala, eu sou o Senhor, eu sou. Vou tirar vocês de lá com mão forte, com poder. Vou trazer juízo sobre todos os deuses do Egito, com mão forte. Por quê? Lutas maiores ainda viriam. Eu não gosto de falar isso. Porque toda vez que eu falo que lutas maiores ainda estão por vir, a coisa fica ruim. Mas lutas maiores estão por vir. Por isso, cuide para que você não perca a sua fé. Deus havia dado uma ordem para Israel. Olha só os versículos de novo. 10, 11 e 12. Essas ordens são simples. Vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala, deixe meu povo sair da terra. Moisés respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá faraó? E qual foi a última frase? Eu não sei falar bem. Moisés está dizendo, eu sou pequenininho diante do homem. Ele deveria ter um livro desse que ele escreve depois, fala assim, olha o que você escreveu atrás. Você viu que Deus tinha capacitado você com poder? Você viu o que Deus fez contigo com um bordão? Quando você colocou a mão no seu peito, o seu peito ficou todo leproso daquele jeito, e Deus mandou você tocar de novo, e aquilo ali, lembra disso? Você já perdeu a dimensão disso? A experiência está acontecendo diante dele, e Moisés olha para si, eu sou pequeno demais diante dele. É angústia. Ela pode fazer com que obstáculos pareçam ser maiores. A declaração de incapacidade é a prova disso. E Moisés culpa o povo. Isso aqui é muito de nós seres humanos. A gente não pode perder de vista que Moisés entra num grande treinamento aqui, né? Moisés está sendo treinado aqui para ser um grande legislador. Os filhos de Israel não me têm escutado, Senhor. Senhor, sabe o que tem acontecido? Eles não me escutam. Esse povo não me ouve. Fico pensando se é um pai, né? Ou um chefe qualquer, e fala assim, não discutam, não, pera lá, eu vou lá então falar com eles. Como se,
olha, não é comigo, o problema não sou eu fui lá e falei, mas são eles. Eu já vi isso em algum lugar. E uma coisa que me chama a atenção aqui, imagina a cena comigo, esse diálogo com Deus aqui. Deus escuta cada palavra. Eu fico imaginando Deus prestando atenção em Moisés, aqui nesse texto. Os dois, diz a Bíblia, que falavam face a face, Deus falava como quem falava com um amigo. Então imagina a cena, eles estão ali conversando e Moisés fala com ele, eles não me escutam, eles não têm me ouvido. Como é que eu posso ir lá? E Deus ali prestando atenção, escutando tudo, e Deus, eu já sabia que você ia falar isso. Aliás, você já tinha falado isso num outro momento. E quando você me deu essa desculpa lá atrás, eu falei com você que o teu irmão ia falar por você. Moisés também se esquece que Deus já tinha preparado, capacitando, suprindo a sua necessidade principal. O que faz isso com a gente? É angústia. Vem carregada de sofrimento, de medo e paralisando a gente. Mas não é só isso. A angústia, quando ela atinge também o povo de Deus, ela pode fazer com que ele, o povo de Deus, tenha muita dificuldade em seguir a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. O versículo 13 parece que não está conectado com o resto. O que significa a expressão não obstante? Alguém tem uma versão diferente da que eu tenho? A versão está escrito, versículo 13, não obstante falou o Senhor. Alguém tem uma versão diferente? Todavia? O que significa essa expressão? Não obstante, depois disso que Moisés fala, não obstante, Deus fala a Moisés. O que é o não obstante? Apesar disso que você está me dizendo, apesar de toda a sua queixa, apesar do que Israel está falando, apesar do que vocês possam estar imaginando, eu tenho uma coisa para te falar. Vai lá, você, Arão, e falam para o faraó, deixe o meu povo ir. Não importa o que vocês estão pensando. Faz o que eu mando. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, ele deu mandamento para os filhos de Israel. Deus fala a Arão e a Moisés, dá um mandamento para os filhos de Israel e para o faraó. E isso aqui é maravilhoso. Deus dando mandamento para o faraó. Deus está dando uma ordem para o homem mais poderoso da terra. E a ordem é: tire o meu povo dessa terra. É uma ordem só? É uma ordem para todo mundo? Moisés tem que cumprir, Arão tem que cumprir, Faraó tem que cumprir. Sabe por quê? Deus não recua diante da angústia. Deus não recua diante dos obstáculos. Deus não recua diante da ameaça de homens. Deus não recua diante das tentativas dos poderosos. Agora, sabe por que Deus não recua? Por tudo isso, logicamente, mas principalmente porque Deus não está trabalhando na causa, no sintoma da angústia de Israel. Deus está trabalhando na causa. Deus não recua porque não está trabalhando no sintoma, mas na causa. Eu vou tirar vocês de lá. Essa causa tem a ver com livramento, essa causa tem a ver com resgate, e essa causa tem a ver com adoção. Porque olha só, o texto fala isso. Eu vou fazer de vocês meu povo. Deus nem precisava de falar isso, porque se Deus forma esse povo, esse povo já pertence a Ele. Eu quando
criancinha, não em Barbacena, mas lá em Ibitirama, ouvi uma historinha de uma tia da escola dominical que era do menino do barquinho. E esse barquinho é de um menino que ganha um barquinho maravilhoso, de madeira, e, na verdade, ele ganha as peças desse barquinho e ele monta o barquinho, ele faz aquele barquinho ali com muito carinho, muito cuidado, e ele fala: barquinho, você é maravilhoso, eu não sabia que eu conseguiria fazer um barquinho tão lindo assim. E ele faz aquele barquinho. E um dia, brincando na rua, e essa enxurrada muito forte, eu sempre brinco, isso só pode ter sido em São Paulo. Para ser uma enxurrada forte, uma chuva no meio do caminho, de uma hora para outra, isso só pode ser em São Paulo. Falava isso em Campinas, o pessoal falava assim: não fala isso, porque Campinas também chove. Agora chove desse jeito em todos os lugares. Mas o fato é que esse menino está brincando, diz a professora, na chuva, e essa chuva aumenta, vai aumentando, e o barquinho vai embora e entra num bueiro e some. E não importa qual seja a cidade, a história é essa. Fala: mas que catástrofe. E esse menino chora e fica desesperado. E depois, dias depois, ele andando pela cidade, ele encontra o barquinho numa loja. Nesses brechós que vendem coisas compradas, que já foram usadas, enfim, numa lojinha dessa. E ele olha e fala assim: mas esse barquinho é meu. E ele vai no dono da loja, ele fala assim: esse barquinho é meu. Não, eu comprei esse barquinho, está à venda, se você quiser comprar, custa tanto. Falo: mas esse barquinho é meu, foi eu que fiz. Olha, pode até ter sido você que fez, mas eu comprei esse barquinho, agora ele é meu. E se você quiser ter esse barquinho, você vai ter que comprar ele de mim. Quanto é? O moço fala, e ele, desesperado, vai para casa, e ele trabalha, ele junta suas economias e pede ajuda, e ele junta o dinheiro para comprar o barquinho. Ele chega lá e ele compra o barquinho. E ao comprar o barquinho, feliz da vida, ele volta para casa, decidido a não brincar mais com o barquinho na enxurrada. Mas ele olha para o barquinho e diz: barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, depois porque eu te comprei. Essa é a história de Israel. Essa é a minha e a sua história. Não deixe que a angústia roube a sua fé. Porque Deus te fez, Deus te comprou, Deus te resgatou do império das trevas e resolveu te levar, nos levar para o reino da sua maravilhosa luz. A grande questão é: o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso amanhã, segunda-feira? Quais são, de fato, os perigos ao nosso redor? Eu falei pela manhã que, na nossa escola dominical, que o autor da lição na escola dominical sugeria um vídeo para a gente passar na escola dominical, e eu falei assim: não vou usar na escola dominical, eu quero usar à noite. Achei muito interessante. E ele fala sobre fé. Fé em meio ao sofrimento. E eu quero compartilhar com vocês. Deus continua trabalhando na causa da nossa angústia. Ela pode ter a ver com as nossas enfermidades, pode ter a ver com o nosso pecado, com as nossas escolhas, mas Deus tem trabalhado e sempre trabalhou na causa da nossa angústia. É isso que Deus tem feito. Olha assista essa história. Eu me sinto uma pessoa que não perde a fé, independente das circunstâncias. A vitória você vai conquistando aos poucos. A médica tinha dado aos meus pais 8 horas de vida para mim. E aí, na época, tinha um fazendeiro. Coincidentemente, o filho dele também passou por essa fase de poliomielite, né? E o pai, como por ele ser pai de um filho que também tinha a doença, ele entendeu a situação dos meus pais e foi ele que ajudou meus pais a me trazer para São Paulo, na época, né? E lá tive o tratamento que era necessário para ter,
né? Principalmente em questão da aparelhagem. Na época tinha uma máquina chamada pulmão de aço. Eu fiquei nessa máquina por 5 dias, porque eu estava muito fragilizada. A máquina não deu o resultado que era para ter. E daí passei por traqueostomia, a qual vivo, o qual tenho até hoje. Eu ainda estou aprendendo e conhecendo cada detalhe da vida, de estar numa casa, de conhecer a rotina, né, da casa e criar a minha rotina, né, de acordar, tomar café, pintar ou ler, escrever, né, ou digitar no computador ou celular, né, ainda toda essa fase de como ter meu trabalho, né? Como era lá no hospital, fazer aqui. Não que eu nunca fui, né? Mas o hospital te restringe, né? Para começar, o hospital não é moradia, não é lugar de se morar, por mais que possa ter pessoas boas que te apoiem, tudo, de quebrar algumas regras, mas não é lugar, não é casa, não é. Você não pode ultrapassar aquele limite que você já tem, né? Então, estar fora dá uma abertura maior. Houve desânimo sim, muito desânimo, principalmente como nós éramos em 7, né? E alguns foram morrendo, né? E como ficou só eu e o Paulo, e cada um que foi morrendo realmente te dá, tipo, a próxima sou eu, né? Então você fica de alerta, né? Então pra que aquela coisa, pra que eu vou continuar se tá todo mundo indo? Posso ser a próxima. E aí Deus vai provando que você não é a próxima, né? Você é a próxima a não morrer, você é a próxima a continuar a viver sem perder a fé e mostrar isso pro mundo, né? Que independente das circunstâncias, vale a pena viver, vale a pena arriscar, consciente dos atos. Chegar no hospital 1 ano e 9 meses e sair com mais de 40. Você consegue imaginar isso? Qual é o desafio do povo de Deus em momentos de angústia? É não perder a fé e mostrar isso ao mundo. Não perder a fé e mostrar isto ao mundo. Em meio à angústia, em meio às possibilidades de angústia. Cuide para que você não perca a sua fé. Deus trabalha e tem trabalhado nisto. Jesus veio para cumprir suas promessas, a maior de todas as promessas. Jesus é a palavra de Deus encarnada, o verbo encarnado, para que nós, além de o ouvirmos, também aprendamos dele. Jesus é o nosso resgatador. Foi ele que nos libertou. E é ele que habita em nós. Mas para quê? Para que a gente consiga alimentar a nossa fé nele, em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E não guardar isso e mostrar ao mundo. Volta Redonda precisa de homens e mulheres de fé. Mas eu ainda penso que a gente pode contar com algo mais que a fé. Vamos orar? Que tal, num gesto ou num passo de fé, nós deixarmos
Nessa noite aqui, aos pés do Senhor, a nossa súplica para que Deus nos livre da angústia. Feche seus olhos. Faça essa oração nesse instante. Fala, Senhor, o Senhor conhece os meus dias, o meu coração, a razão da angústia que ronda a minha história, a minha existência. Nós queremos deixá-la aqui no teu altar. Faça essa oração. Ouse fazer essa oração. Diga, Deus, não deixe que a minha fé possa se perder no meio de tudo isso. Faça essa oração. Deus pode estar na sua história a uma oração de distância. Senhor, nós nos derramamos no teu altar. Colocamos diante do Senhor aquilo que de fato tem trazido angústia, opressão, carga pesada no nosso coração, sobre os nossos ombros. E sabemos que nada disso te é oculto. Sabemos que em meio ao sofrimento o Senhor pode nos moldar. Sabemos que em meio ao sofrimento o Senhor pode suscitar testemunho, como esse que nós acabamos de ouvir. A gente não pode perder a fé, apesar das lutas. Deus, é isso que eu quero pedir ao Senhor nessa noite, nesse fim de culto, para que o Senhor de fato tome de nós o nosso fardo pesado e nos permita levar o teu fardo, que é leve e é suave. Nos permita levar o teu ensino, a tua palavra, a tua graça. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, sim, certamente. E para alguns de nós, certamente para tratar algo muito específico, muito especial. Assim nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda há de manifestar por tua graça e por tua misericórdia. E muito obrigado por Cristo Jesus em nós. É a nossa oração, a nossa gratidão. Pedimos essas bênçãos, te agradecemos pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Deus, nós estamos aqui por causa da tua graça, sim, mas é porque o Senhor tem preservado a gente. E em meio a tudo que está ao nosso redor, o Senhor tem sempre cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso, sim, podemos nos alegrar com os teus feitos. Louvado seja o teu nome. Porque a angústia não te pega de surpresa. Porque a maldade não te pega de surpresa. O Senhor conhece tudo e as nossas vidas pertencem ao Senhor. Leva-nos em paz para casa. Para a semana de lutas, de desafios, de encontros. E principalmente de testemunhos da nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus e te agradecemos em nome dele. E agora, queridos irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém.